chamo Diego Abreu e, junto com o professor Antônio Belém, propomos o sistema híbrido e online de detecção e classificação de tráfego malicioso. Somos da Universidade Federal do Pará e do Grupo de Estudos em Redes de Computadores do GERCOM. Nossa agenda para hoje consiste numa introdução e contexto do nosso trabalho, falarei um pouco sobre a fundamentação teórica, os trabalhos relacionados, apresentarei o sistema proposto e o estudo de casos, nossos resultados. Por fim, alguns comentários e conclusões de trabalhos futuros. Bom, como nós já começamos aqui nessa sessão técnica, né, o contexto da segurança de informação é cada vez mais importante hoje em dia, devido ao fato da grande quantidade de dados que trafegam na rede de computadores, muitos desses dados contendo informações sensíveis de usuários, informações de empresas, que elas acabam sendo alvos de agentes maliciosos que buscam obter esses dados e também interromper a utilização dessas aplicações. Essa grande quantidade de dados também causa uma grande dificuldade em se conseguir detectar e identificar a ocorrência desses ataques. Com isso, surgem algumas abordagens baseadas em aprendizado de máquina, já que o aprendizado de máquina ele consegue lidar com essa grande quantidade de dados existente na rede de computadores, essa diversidade também. Então, de uma forma geral, as abordagens de aprendizado de máquina, elas seguem um sistema baseado em treino e teste de modelos. Então, geralmente, a partir de uma base de dados é feito o treinamento de um modelo. Esse modelo ele é otimizado, treinado, seja feito o tipo de pré-processamento e todas as análises, e, por fim, ele é aplicado em uma base de dados de teste, sendo essa base de teste geralmente offline, mas também pode ser aplicado em sistema de produção. O grande problema de você realizar esse tipo de abordagem, essa abordagem que você faz o treino offline, que você fica suscetível a uma grande variação quando você vai aplicar ela em um teste em produção, que seja uma diferença muito grande do que você treinou, principalmente quando você treina com base de dados estáticas e depois você a aplica em uma produção de rede. Um dos fatores relacionados a isso é a chamada mudança de conceito da rede. São alterações estatísticas na rede, sejam causadas por simplesmente variações nas aplicações, no uso dos usuários, como também a ação de agentes maliciosos nessa rede de computadores. Isso pode causar mudanças abruptas, graduais, incrementais ou recorrentes durante o tempo, e isso acaba fazendo que os modelos que são gerados, treinados, otimizados offline, eles acabam se tornando obsoletos. E muitas das aplicações que nós temos hoje em aprendizado de máquina, elas têm uma grande dificuldade de ser aplicadas em um sistema de produção, um sistema online. Bom, da literatura, nós temos que uma forma de resolver isso é utilizar o aprendizado de máquina por streaming, ou um aprendizado de máquina baseado em fluxo contínuo de dados. Conforme o fluxo contínuo de dados for chegando a um sistema, o aprendizado de máquina vai recolhendo algumas amostras e vai treinando e aplicando o modelo já nesse fluxo contínuo de dados. E já pode-se tirar algumas métricas, como acurácia, e observar as mudanças de conceito, seja por detector ou simplesmente pela variação da acurácia. Quando ocorre essa mudança de conceito, o sistema ele é retreinado. Esses modelos baseados em aprendizado de máquina por streaming, eles são muito robustos a essas variações da rede, ou variações de mudança de conceito, como variações ocorridas na rede de produção, e também eles são capazes de ler uma base de dados, por exemplo, ou de ter uma resposta muito rápida. O grande problema deles é que eles acabam sendo menos precisos e robustos do que modelos treinados offline. Então, há essa contrapartida dos dois lados. E assim, nosso trabalho tem como objetivo fazer um sistema híbrido que consiga utilizar esses dois tipos de abordagem, tanto aprendizado de máquina por streaming, com técnicas clássicas, e aqui nós utilizamos aprendizado profundo e técnicas assemblies, que são técnicas muito conhecidas na literatura por ser muito precisas e robustas, e fazer a classificação e identificação do tráfego malicioso, como um tipo de ataque. A forma de que nós implementamos isso foi utilizando múltiplos estágios de análise de dados. Cada estágio fica responsável por algum tipo de aplicação de algum modelo, que nós vamos apresentar em seguida. E o objetivo desses estágios é fazer a detecção do ataque e a identificação correta dele por tipos de ataques, classes pré-conhecidas. Dentro da literatura, diversos trabalhos abordam esse problema. Em Lucas 2021, foi utilizado múltiplas camadas
baseadas em Assembly Learning, e foi feita uma abordagem exaustiva. Os autores buscaram otimizar a melhor forma de você ter o modelo para conseguir detectar um ataque. O grande problema de você utilizar uma abordagem exaustiva é que você acaba não considerando o tempo para gerar essa otimização, você considera o tempo para aplicar esse modelo, mas não para gerar essa otimização. E, com isso, você perde a questão de algumas análises, como tempo de resposta. Mas nós vamos utilizar o aprendizado em Assembly por entender que ele é muito robusto. Em Tião 21 foi utilizado um sistema baseado em 2 etapas, considerando uma topologia de uma rede STN, sendo que uma etapa só era feita para a redução da universalidade, ou seja, seleção de características. E alguns outros modelos parecidos utilizam uma etapa prévia para fazer esse pré-processamento. Nós entendemos que é importante que esse pré-processamento ele ocorra durante o processamento do modelo e que esse tempo seja considerado para se fazer análise do sistema. Então, no nosso modelo, a seleção de características e o que tiver de pré-processamento, ele é feito em conjunto com a operação do sistema. Então, em 2019, também foi utilizado um sistema baseado em Deep Learning, onde se utiliza uma rede neural autoencoder para fazer a detecção de um ataque. Mas o que nós observamos nesse artigo e em outros artigos também que utilizam abordagens parecidas é que há uma tendência geral de ter um overfit em classe majoritária. Então, geralmente, o que acontece é que o ataque ele não é realmente detectado, a acurácia é alta pelo grande quantidade de número de tráfego normal da rede. Isso não é interessante. É importante que a gente tenha um foco na detecção dos ataques e também que não só os ataques que gerem uma grande quantidade de dados sejam detectados. Ataques que gerem pouca quantidade de dados, eles também são importantes e podem causar danos à rede. Sendo assim, nosso trabalho ele busca fazer essa combinação dessas técnicas clássicas e com técnicas de aprendizado por stream, fazer a seleção de características, o que tiver de pré-processamento e considerar ele dentro do sistema. E nós vamos mostrar agora a nossa proposta. Bom, esse é o nosso sistema de detecção e classificação de tráfego de rede. E nós temos aqui 3 estágios. Bom, no primeiro estágio, nós temos uma análise binária. Para considerar se o tráfego que vai chegar de forma contínua, de forma in stream, ele é pertencente a um comportamento normal da rede ou um comportamento de ataque. Bom, se for considerado que o tráfego, aquele dado que está chegando, ele é um tráfego de ataque, ele vai para o estágio 2.1, que ele vai para o estágio 2, na primeira etapa, que é o estágio 2.1. E aí vai ser feita uma nova análise, também utilizando aprendizado de máquina por stream, agora considerando múltiplas classes. Dependendo da base de dados, do pré-conhecimento de classes, você considerará todas as classes já conhecidas de ataque. E ele vai ser classificado. Pode ocorrer que ele seja considerado aí já na segunda etapa como um comportamento normal, e aí vai ser encerrada essa análise, ou ele pode ser considerado realmente pertencente a um ataque. E aí, isso é feito de forma contínua, em stream, e aí vai ser enviado para um terceiro estágio. Nesse terceiro estágio, vai ser feita uma verificação. Vai ser aplicado modelos em assemblies, que são muito mais robustos, que vão verificar o real pertencimento desse ataque, desse dado, a esse tipo de classe. Então, os modelos assemblies vão ser específicos para analisar essas quantidades, esse tipo de ataque, e vai ser feita a verificação através de dados pré-conhecidos, pré-treinados. E aí sim, utilizando abordagens robustas, offline, mas combinando com a velocidade do tráfego, da análise do tráfego em stream. Também, se ele for considerado normal desde a primeira etapa, ele vai passar para o estágio 2.2, onde também vai ser utilizado uma abordagem treinada em offline e aplicada online, que é uma abordagem de Deep Learning. E a ideia aqui é que existe uma grande quantidade de dados na rede, geralmente, quando se analisa, que ela é normal. Então, não é necessário que ela passe por todo esse estágio até o estágio 3. Então, ela já vai para o estágio 2. Mas pode ser que existam ataques, como nós observamos no nosso estudo de casos existiam, que desde o início já são muito próximos do comportamento normal da rede e pelo stream binário não ser tão acurado, eles acabam sendo necessário fazer também essa verificação do estado normal da rede. E aí sim pode ser utilizado um modelo mais robusto como o de Deep Learning. A ideia aqui é combinar a velocidade e a capacidade de se interagir com as variações, com as mudanças de conceito da rede, do aprendizado com o stream, com essa robustez e precisão do aprendizado de máquina offline e dessas técnicas mais robustas.
Então, para avaliar o nosso sistema, nós utilizamos, através da ferramenta MOA, Massive Online Analysis, que é uma ferramenta baseada no ECA, já uma ferramenta antiga de mineração de dados, que ela é feita para fazer análise de dados em stream. Utilizando ela, nós carregamos como fluxo contínuo de dados 3 bases de dados, que são amplamente utilizados na literatura, o NSLKDD, o NSWBN15 e o CID17. Essas bases de dados contêm uma grande diversidade de ataques com muita quantidade de dados, como ataques de negação de serviço, ataques que geram poucas quantidades de dados, e também tem uma grande diversidade no número de características consideradas que vão ter que ser analisadas pelos nossos classificadores. Então, utilizando essas 3 bases de dados, nós aplicamos o nosso sistema através da ferramenta MOA e nós vamos mostrar alguns resultados que nós tivemos e vamos comentar sobre eles. Então, o primeiro ponto é observar o resultado total do sistema, que ele vai entregar, por exemplo, para um operador da rede ou para um sistema de alerta. O quanto ele tem de acurácia, ACC, precisão, taxa de verdadeiro positivo, taxa de falso alarme e a taxa de F1 score, que vai fazer essa medida entre a precisão e a taxa de detecção. Então, aqui nós temos descrito para cada base de dados. Então, nós observamos, primeiramente, que o sistema, nas taxas que são relacionadas à detecção do ataque e à classificação, eles têm um desempenho acima de 90% para todos os casos. Enquanto que também a taxa de falso alarme, ela fica ali pelo menos abaixo de 10%. Isso para o resultado total do sistema. Também observamos altas taxas de precisão, de taxa de detecção, que é o TPR, e nós observamos também que para a base de dados, o NSWBN15, foi a base que nós tivemos um pouco mais de dificuldade, aí, tanto na acurácia quanto na precisão. Observando na literatura, isso acontece devido ao tipo de forma como ela é construída. Ela é uma base de dados um pouco mais difícil de você ter uma alta detecção. Isso é interessante de ser analisado porque são diversos sistemas, diversas bases de dados. Agora, aqui nessa tabela, nós temos desempenho por cada estágio. Bom, eu quero saber como é que eu posso melhorar esse meu sistema. Uma forma de fazer isso é olhar para cada etapa que eu propus e ver o desempenho particular dela. Então, nós conseguimos extrair de cada estágio do sistema também essas métricas, tanto a acurácia, precisão, taxa de verdadeiro positivo, taxa de falso alarme e F1 score. Então, para cada estágio do sistema, eu tenho essas métricas que são relacionadas ao desempenho parcial, aquilo que ele entrega para a outra etapa, quanto ele entrega de correto para a outra etapa. Então, nós temos, por exemplo, na etapa 1, o estágio 1, temos uma acurácia um pouco menor do que o dos outros estágios. Bom, o estágio 1, ele recebe todos os dados que vão trafegar no sistema, que vão passar pelo sistema. E aí ele tem um desempenho, principalmente de acurácia, que considera toda a base de dados, um pouco menor do que os outros. E existe essa tendência de que, conforme você vai avançando no sistema, as etapas elas tenham uma melhor acurácia. O sistema ele vai ficando mais acurado, não necessariamente preciso por causa da quantidade de ataques que pode estar presente ali, mas ele tem uma boa detecção e ele vai conseguindo também entregar, ao longo do tempo, uma taxa de falso alarme baixa também. Então, e quando já chega na terceira etapa, que é uma etapa de verificação, é uma etapa extremamente precisa, mas ela também sofre um pouco com a acurácia. Então, você tem, novamente, uma perda, de certa forma, de desempenho. Mas, quando você considera toda o sistema, você consegue manter uma taxa de classificação interessante. Então, já pensando em otimização do nosso sistema, uma forma é você analisar cada etapa dela e ver o que está acontecendo em cada ponto. Também podemos analisar por tipo de ataque. Aqui para a base CID17, já é uma outra base de dados, estamos dando como exemplo. Nosso artigo a gente detalha todos esses resultados. Então, nós temos aqui, por exemplo, por tipo de classe de ataque, a taxa de verdadeiro positivo e a taxa de falso alarme. O que nós conseguimos ver é que, para a maioria dos ataques também, houve uma detecção acima de 90%, a taxa de falso alarme ela não é grande, muito próxima de 1%. O que acontece, especificamente nessa base de dados, é que alguns ataques, como aqui o bot, que é de uma botnet infiltration, que é uma tentativa de infiltração na rede, eles têm uma taxa de falso alarme alta. Então, embora tenha uma detecção desse ataque,
por ele ter uma quantidade pequena de instâncias, aqui na tabela, o if-trace só tem 32 instâncias comparado, por exemplo, com o comportamento normal da rede, que tem 2 milhões de instâncias, fica um pouco difícil do classificador, mesmo ele sendo preciso, identificar. E aí, com relação ao número total dele, acaba gerando um número de falso alarme relevante, embora que em instâncias esse número de falso alarme não seja relevante, quando você vai considerar com o tamanho da dataset, do número de instâncias desse ataque, isso acaba sendo relevante. E é importante, em trabalhos futuros, a gente melhorar especificamente, às vezes, esses ataques. Talvez melhorar, ter mais uma etapa de assembly específico para esse tipo de ataques, enquanto que outros ataques eu já consigo ter um resultado interessante, talvez não tão otimizado como fosse 99% aqui no tráfego normal, mas também não geram muito falso alarme, que é outro fator importantíssimo quando se vai analisar sistemas de detecção. Eu não posso estar gerando muitos falsos alarmes. Com relação ao tempo, nós temos aqui o tempo em segundos, então, o tempo total ele gira aqui entre 110 e 272, já para a base CID-17, que é uma base muito maior do que as outras, a gente detalha bem no artigo, tem um tempo maior. Mas o que nós observamos é que existe a tendência geral de que a etapa 2.2, que é a etapa que nós aplicamos o método de Deep Learning, que ela seja um pouco mais demorada, mesmo sendo treinada offline e aplicada online. O que acontece é que essa etapa ela tem uma grande quantidade de dados, porque a maioria dos dados eles são dados normais, então considerados normais na rede, então eles vão ter que passar por ela, e ele acaba sendo um tempo determinante, muito próximo do tempo total do que nós teríamos no tempo total de varredura do sistema. Então, é a etapa mais demorada e ela acaba sendo a determinante, a última a terminar de ser lida. E isso é interessante porque nosso sistema ele não é um sistema simplesmente sequencial, em que uma etapa só começa quando a outra termina. Na verdade, não. Da feita que o dado ele vai passando por etapa, ele vai sendo lido e vai sendo processado pela outra etapa. Por isso, nós conseguimos um tempo muito menor do que se nós fôssemos ler todo o sistema de forma por etapas, simplesmente uma terminando depois da outra. Então, para concluir, é cada vez difícil, ainda é muito difícil ter esse paradigma de detecção de ataques de forma precisa e acurada. É um grande desafio nas redes atuais hoje em dia. E o nosso sistema ele tenta balancear essas técnicas clássicas de detecção offline com o aprendizado de máquina streaming. O que nós temos como trabalho futuro, temos trabalhado, é que esse sistema ele pode ser distribuído através da rede. Bom, o sistema stream, ele pode ser, as etapas do sistema stream, que são a etapa 1 e é uma parte do estágio 2, eles podem ir para alguns elementos da rede que não precisam de muita memória, o tempo de processamento, e por eles serem rápidos, e algumas outras técnicas podem ser, como nós utilizamos aqui o Deep Learning e o Assembly, eles podem ser colocados em equipamentos dedicados, que aí vai ter um processamento maior, pode demorar mais tempo, e esses alertas eles podem ser enviados já, por exemplo, na primeira etapa, já pode aparecer para o operador da rede. Então, existe bastante forma de como você implementar isso na rede, e não apenas aqui um sistema dentro de um estudo de caso. E a ideia é que isso pode ser modificado, e os princípios que nós trouxemos de análise de cada estágio, as fórmulas que nós colocamos no artigo, sirvam também para outros trabalhos utilizarem sistemas de múltiplas camadas. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero não ter estourado muito tempo. E obrigado. Obrigado, Diego. Trabalho também muito interessante. A gente passa agora a fase das perguntas. A gente já tem uma pergunta aqui no chat, tá, do Anderson Neira. A pergunta é: como conseguir os rótulos do tráfego de rede para retreinar por stream em ambientes reais? Essa seria a principal limitação do sistema? Eu não diria que essa seria a principal limitação, mas é um ponto interessante. A questão de conseguir rótulos para você retreinar o modelo em modelos de streaming, ela é complicada. Então, existe forma de você fazer isso de forma não supervisionada, que você não vai depender dos rótulos. Aqui nós tínhamos os rótulos disponíveis para ser uma base de dados, no estudo de caso, mas a ideia é que você tenha um pré-conhecimento das classes, você não tenha todas as classes conhecido todos os ataques possíveis, assinaturas, alguma coisa assim, mas você já tenha um pré-conhecimento dessas classes.
porque se você for colocar sistema de rotulação, como tem alguns trabalhos aqui, né, que até apresentaram no workshop, no simpósio, sobre rotulação online, você vai adicionar um pouco mais de processamento na rede, isso vai demorar mais, vai demandar muito mais do sistema. Isso seria um ponto a ser colocado como consideração. Mas existem propostas não supervisionadas, que aí você evita esse problema com relação a isso. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta da plateia pela plataforma? Eu tenho uma pergunta na linha da bases que você utilizou. Essas bases, ela já tem alguma rotulação com relação ao tipo de ataque que está vinculado? Essas bases de dados são extremamente utilizadas na literatura, elas são clássicas bem conhecidas, então por isso que utilizar elas dá um pouco também de validade, poder replicar, né, o experimento, e elas têm todos os rótulos, tem análises estatísticas da quantidade, então tem trabalhos que exploram mais nessa colocação. São bases de dados rotuladas. A forma de rotulação dela varia por forma. Alguns simplesmente consideram, ele já sabe que está fazendo ataque, então ele considera tudo aquilo ali como ataque. Outros conseguem filtrar mais, para você ter uma coisa um pouco mais precisa, como o SWBN15, como eu falei, ele filtra apenas os ataques. Então, tem no mesmo momento alguns dados que ocorreram ao mesmo tempo do ataque, mas são dados reais, são dados normais da rede. Então, você tem um pouco mais de expertise ali. E outros eu fiz um ataque nesse minuto, então vai ser tudo isso. Que a maioria trabalha com essa abordagem, que é muito mais fácil do que você filtrar, um ambiente mais controlado. E essas bases, acredito que sejam desbalanceadas pelos tipos de ataque. Vocês fizeram alguma coisa para balancear? Exatamente. Não foi feito o balanceamento justamente por entender que a rede ela é desbalanceada e entender o fato de como essas bases elas já são utilizadas na literatura. Se eu fizer um balanceamento, vou estar fazendo uma modificação, às vezes, muito interessante, que no nosso caso não era interessante. Eu quero ver como seria isso, porque o meu sistema ele vai ter que funcionar num ambiente desbalanceado, que a grande quantidade vai ser tráfego normal, e às vezes eu vou ter 1 ou 2 pacotes que vão ser de uma tentativa de infiltração, alguma coisa. Então, isso dá uma proximidade mais do real. Mas, claro, em algumas outras propostas, você precisa balancear e você precisa fazer estudos com relação a isso. Mas não era o nosso caso. Uma última pergunta. Para todas as bases, você fez a mesma divisão de treinamento e classificação? E como é que foi essa divisão? Então, o aprendizado de máquina em stream, ele não tem essa diferença de treino e teste. Tudo é feito online. Para o aprendizado de máquina offline, que no caso foi o treinamento do Deep Learning e do Assembly Learning, eu utilizei a base de dados que já é fornecida separada de teste e de treino. Então, o treino só foi a base de dados de treino. Eu acredito que seja 75, 25, 75 de teste e 25 de treino, em alguns casos, mas isso varia dependendo da base de dados. Então, eu utilizei a totalidade da base considerada de treino para se fazer isso, e aí dentro disso foi feito a cross-validation, a otimização ali do sistema. Eu não me alonguei muito em tentar fazer uma grande otimização do Deep Learning, do Assembly Learning, justamente porque já tem outros trabalhos relacionados com isso, e como eu citei, eu utilizei abordagens parecidas com eles utilizaram. Ok, obrigado, Diego. Excelente trabalho, parabéns. Obrigado pela apresentação. Passamos agora